Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo para vocês e hoje estamos aqui com o canal do André Marsica, todos os créditos ao canal dele. O link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Vocês se lembram do BRB? BRB é o Banco de Brasília, um banco público que ia comprar o Master e que justamente no meio dessa tramóia toda de um banco público adquirir o Master e enfiar nas nossas costas um banco quebrado como o Master, é que ele foi interditado, é que ele foi liquidado. Pois bem, e agora hoje o dia começa quente porque o ex-presidente do BRB, que é esse Banco de Brasília, foi preso a mando do Mendonça e foi preso por uma razão que eu acho que talvez deixe a mulher do Moraes com inveja. Ele recebia mais dinheiro do Master e do Vorcaro do que a própria esposa do Moraes. Talvez se o Mendonça não o prendesse como prendeu, o próprio Moraes o mandasse prender. O cara, esse ex-presidente do BRB, recebeu, nesse caso aqui, de propina 6 imóveis de luxo no valor de 146 milhões de reais. Impressionante realmente a quantidade de dinheiro envolvida nesse caso. Um dos apartamentos, inclusive, é conhecido como o prédio mais caro do Brasil, que tem apartamentos de 570 a 1.000 metros quadrados e chega a custar 42 milhões a unidade. Bom, aí vocês veem o poder dessa gente, o que estava rolando de grana, como isso era sério. Outro que foi preso hoje, e aqui é um ponto que vocês precisam entender a relevância disso para o caso Vorcaro. Outro que foi preso hoje foi o advogado relacionado também a esse caso, o advogado Daniel Monteiro, que é homem de confiança do Vorcaro e acusado de administrar fundos e cotas para pagar propinas do Master. Ele também foi preso e ele é um peixe grande. Aqui essa questão a gente precisa parar e entender. Ele é um peixe grande. Por que ele é um peixe grande? Porque é bem possível que ele seja o intermediário entre o Vorcaro e o judiciário. O Vorcaro não falava com todo mundo. Ele trocou aquelas mensagens lá com o Moraes, mas ele não falava diretamente a todo tempo com todo mundo. Talvez ele falasse só com os mais importantes, mas não tem gente envolvida do judiciário só na cúpula, não. Tem muito mais lugares. E ele pode ser esse intermediário entre o Vorcaro e esse advogado preso. Pode ser o intermediário entre o Vorcaro e o judiciário. Então, se esse advogado preso cantar, falar, delatar, nós podemos, enfim, descobrir muito mais gente do judiciário, das cortes superiores e outros lugares mais do judiciário que estejam na mão do Vorcaro ou que estavam nas mãos do Vorcaro. É muito relevante a gente ficar de olho nisso, até porque o Paulo Henrique Costa, que é esse ex-presidente do BRB, conhece esse advogado e já estava até mesmo pensando, né, em negociar uma delação premiada. Agora isso deve ser acelerado, esse advogado pode seguir o mesmo caminho e talvez isso faça com que outros nomes, ou os nomes que a gente já ouviu, sejam novamente ditos, ou outros nomes do judiciário apareçam nessa maluquice toda que é o caso Master. Vamos aguardar. Essa prisão é importante, eu repito, não só pela relevância, pelo avanço das investigações, mas pela relevância dos personagens. Um ex-presidente de um banco público, né, e um advogado que provavelmente é um elo entre Vorcaro e o judiciário. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, gosta das minhas análises, eu vou te fazer um só. Pensa comigo. Hoje, o ex-presidente do BRB, que iria comprar o Master, foi preso. Foi preso, tinha recebido 146 milhões e os advogados dele agora já saíram para a imprensa dizendo que ele vai falar. E que ele tem um arsenal de provas contra tudo e todos. Que ele vai delatar pessoas dos 3 poderes e que ele tem até uma inteligência artificial que ele já criou para poder selecionar o que ele vai dizer de cada pessoa.
Tudo muito rápido. A gente já está ouvindo essa ladainha de um vai falar, outro vai falar, um tem um arsenal, outro tem um arsenal, há muito tempo. Há muito tempo a gente está ouvindo que essas pessoas podem dizer isso, podem dizer aquilo, e ninguém acaba dizendo nada. Está todo mundo já meio de saco cheio. Agora, vamos lá. Tem uma questão aqui que é central. Vocês se lembram que no início desse ano, a imprensa noticiou que o Moraes teria se encontrado num bunker na casa do Vorcaro. Lembram-se disso? Encontrou-se na casa do Vorcaro para tomar vinho, fumar charuto. Se lembram dessa história? Com quem que o Moraes estava nesse encontro, segundo a imprensa? Com o Vorcaro e com o ex-presidente do BRB, que agora acaba de ser preso. Os dois estavam com o Moraes. O Moraes, à época, isso foi no dia 27 de janeiro desse ano. Moraes nega encontro na casa de Vorcaro com o presidente do BRB, à época. Moraes negou. O Moraes negou. Mas a imprensa disse, nós mantemos a notícia. Nós bancamos, ele estava. E ficou por isso mesmo. Né? Como tudo que vem da grande imprensa, o Moraes deixa por isso mesmo, por enquanto. Então, a notícia é que o Moraes estava com o Vorcaro e estava com o presidente do BRB, que hoje foi preso. O Vorcaro está preso e falou que vai delatar. O ex-presidente do BRB está preso e falou que vai delatar. Então, meus caros, agora o cerco ao Moraes não tem como ir adiante. Ou a imprensa está mentindo e esse encontro foi uma invenção, e aí a imprensa precisa se justificar, ou o Moraes está mentindo, e aí o Moraes precisa pagar. Ou esses dois vão ter que delatar o Moraes. Imagina só, os dois vão ter que dar a mesma versão dos fatos, ou os dois vão estar mentindo e a delação deles não vai valer nada. Veja como é séria essa situação. O Moraes está cercado nesse fato. Não tem jeito, alguém aqui está mentindo, ou a imprensa, ou o Moraes, ou os que vão delatar. E se os que vão delatar estiverem mentindo, não tem delação. E se a imprensa estiver mentindo, o Moraes tem que colocar a imprensa, a grande imprensa, a Globo, CBN, todo mundo, Metrópolis, que deu a notícia, tem que botar no inquérito das fake news. E se quem está mentindo é o Moraes que tem que ser investigado. Porque ele mentiu sobre um encontro com um bandido, com dois. Agora, dois presos. Então, e se houve o encontro e o Moraes mentiu, o Moraes tem que explicar qual é a razão desse encontro, qual é a razão de um ministro do Supremo Tribunal Federal encontrar-se com duas pessoas que estão presas, uma por pagar 146 milhões para outra e a outra por receber. Uma gangue. Uma gangue. Então, meus caros, essas delações podem demorar, pode ter muito blá 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 desses delatores, mas o ministro Moraes está cercado. Não tem como ele sair disso. Muito difícil a gente achar que a Globo está mentindo, não é? Não dá ponto sem nó a Globo. O Metrópolis, esses jornais. Se estiverem, por que o Moraes não fez nada até agora? Se era uma grande mentira, por que o Moraes está quieto até agora? Então é difícil que seja a imprensa que esteja mentindo. Muito difícil que os delatores mintam e seja homologado. Pô, os caras estão ali com a espada no pescoço, vão mentir? Então, o mais provável que quem esteja mentindo nessa história seja o Moraes. Não será a primeira vez. Vamos aguardar, porque o cerco ao Moraes... Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Crítica, o site que traz a verdade ao povo. Rafael Souza Oliveira, dono da página Choquei, é preso em operação que mira em lavagem de dinheiro. Influenciador digital com milhões de seguidores foi detido em ação de investiga movimentação financiada atípica associada a perfis de entretenimento nas redes sociais. O influenciador Rafael Souza Oliveira, criador da página Fofoca Choquei, foi preso na manhã dessa quarta-feira, dia 15, pela Polícia Federal, Operação Narcofluxo, que investiga o grupo de suspeito de lavagem de dinheiro com movimentação superior a 1,6 bilhão em menos de 2 anos. Segundo a PF, as polícias federais participaram da operação, cumprindo 45 mandatos de busca e apreensão
e 39 prisão temporária. Todos os pedidos pelo juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, a Quinta Vara Federal de Santos. A ação aconteceu simultaneamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Distrito Federal. O grupo, segundo agentes, utilizava um sistema estruturado para ocultar e simular valores em uso de empresas terceiras, transações em criptoativos, além de transporte de grandes quantidades em dinheiro vivo. As investigações indicam um movimento em Brasil no exterior da PF, estima em volume financeiro total movimentado pelo grupo criminoso ultrapassar 260 bilhões, incluindo lucros com o tráfico internacional de mais de 3 toneladas de cocaína. A justiça determinou o bloqueio de até 2,2 bilhões em bens do MC Rian, imposto a 77 alvos da PF, entre empresas e pessoas físicas. Também foram determinadas as medidas de constrição patrimonial, incluindo sequestro de bens, restrições societárias, com instituído interromper atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Também vou pedir para vocês deixar o seu comentário, deixe sua opinião, que vai estar ajudando os nossos vídeos estar alcançando um público maior. Então, muito obrigado a todos e vamos para o próximo vídeo.